Você é considerado, né, nos livros de literatura, a gente aprende na faculdade, no colégio, o poeta maior. E quem são os novos poetas hoje? Quer dizer, eu não falo bem em nome, não. Eu falo nos veículos mesmo. Você é um compositor popular? Bem, É o novo agora poeta? eu protesto contra essa designação de poeta maior, sabe? Ou de maior poeta. Isso não tem sentido nenhum. As pessoas são poetas, né? Ou às vezes se esforçam por ser poetas. E mesmo os bons poetas, às vezes, deixam de ser, eles se esquecem e fazem coisas que são vulgares, são banais, eles se repetem, etc. Acho que não há essa medida do poeta, não. Agora, quanto aos novos, é difícil você dizer quais são os que se destacam, porque há realmente uma explosão de poesia no Brasil. Desde os livros impressos, que hoje as editoras já se interessam em publicar livros de poesia, como até essa publicação de quase que clandestina de rapazes que fazem isso no mimeógrafo, no multilite, etc., que saem vendendo pelas ruas. É uma atividade poética muito intensa e da qual deverá surgir alguma coisa boa, né? Eu espero que sim. Que você é otimista. Estou inteiramente otimista, né? Sem deixar de ser pessimista com relação à vida, né? Quer dizer que a vida você mantém. Uma vida que se passa no meio de bombas nucleares e outras bombas menores, né? Eu acho que não é realmente uma coisa muito alegre, mas nós devemos fazer o possível para viver bem, viver em harmonia, em paz com os outros. E acho que a poesia preenche essa finalidade. Eu acho que a poesia faz bem. A poesia cria um certo contato, uma certa convivência com as pessoas, né? Não desde o namorado para a namorada, como desde o amigo para o inimigo, para a pessoa que recebe a mensagem da gente fraterna e talvez se torne menos inimigo, né? E você acha que tem aumentado o número de leitores no Brasil? Certamente, principalmente com o advento dos estudos universitários, né, em que nota-se os estudantes, desde o nível médio até o curso superior, eles se interessam mais pela literatura, procuram mais conhecer os escritores, inclusive um conhecimento pessoal dos escritores, né? Isso é muito simpático, ali dá um pouco de trabalho, porque nem sempre você está à disposição, né? Dizem que o escritor é aquele que escreve. Às vezes o escritor é aquele que não tem tempo de escrever porque ele tem que conversar com os outros. Mas é bom, é agradável. Se não tivesse ninguém me procurando, eu ficaria muito triste. Ah, é? Sem dúvida. Mas a crítica sempre foi muito favorável a você, né? Não, Ou eu passei, curti uns pedaços bem duros na mocidade, então a pessoa era muito contra mim, sabe? Achava que eu fazia verso maluco, a pedra no caminho, que eu era doido, que era debre mental, etc. Havia também o poema Sejamos Pornográficos, né? Como é que pode um homem dar esse conselho, sejamos pornográficos, trabalhar no Ministério da Educação? Tinha exemplo que ele dá para as moças, etc. Era muito engraçado. E as pessoas ficavam espantadas quando iam tratar comigo e verificavam que eu regulava, né? Que eu era uma pessoa normal, que eu atendia as partes, eu despachava os processos, eu atendia o telefone, eu procurava trabalhar normalmente, sem nada de especial. Achavam que era estranho. Então, muitos diziam, eu achava que o senhor fosse Lelé, da Cuca, uma coisa assim. Você tem um método mesmo de trabalho? Quer dizer, você... Tem horário só, tem horário. Ah, é? Você escreve de manhã? Eu escrevo de manhã, Todas as para o manhãs? jornal. Agora, para meu uso, eu escrevo sempre quando eu posso, quando eu tenho um papel na mão, às vezes quando estou no ônibus e vem uma ideia, não tem lápis nem papel, aquele voa, não volta mais, é chato mesmo. Mas, em geral, eu escrevo em casa, à noite ou de manhã. Eu gosto muito do meu escritório, meus papéis, de me arrumar meus arquivos. Tem um papelório grande que me acompanha pela vida toda. Você já foi boêmio? Eu acho que foi, né? Porque eu tive uma cidade livre, né? Passava as noites na rua praticando loucuras, né? Então, eu acho que eu fui boêmio. Eu mereço esse título no passado, né? E gosta dele? De ter sido boêmio? Gosto, a minha vida ficou bastante alegre com isso, né? Eu gosto de me recordar. O Nava conta nas memórias dele muitas coisas que nós fizemos. Algumas ele conta com o pseudônimo, ele troca o nome, ele não quis criar nenhum problema. Mas eu falei, Nava, você devia ter dito tudo, realmente, porque nós fizemos aquilo que foi possível, né? Para nos destacarmos lá como malucos e para irritar a sociedade mineira, a tradicional família mineira. Naquele tempo não era tradicional família mineira, não tinha esse nome, mas era tradicionalíssima, sabe? Era uma gente muito fechada, não havia contato entre rapaz e moça, né? A moça estava sempre ao lado do pai ou de um irmão com bengala. O bengala era uma coisa perigosíssima, não era ornamento, não era para bater na gente, se para cá a gente avançasse o sinal. São 78 anos, né? Você acha muito? Não é bem nem muito, nem pouco. A gente não tem a ideia de que a vida passou, não, sabe? É uma coisa, é uma experiência que você não pode aprender bem, porque é só mesmo a gente vivendo. Você olhando para trás, vê que foi extremamente rápido.
É uma coisa curiosa isso, não dá para a gente sentir a idade, não. Dá para sentir que o negócio foi muito veloz, um processo demasiado rápido. Se você tomasse assim um avião supersônico, uma coisa assim. Que eu me lembro de coisas da minha infância, como se tivesse passado ontem. Então eu chego à conclusão que tudo passa no minuto mesmo. Uma vez eu li também um poema seu em que você dizia que escrevia melhor quando se sentia sozinho. E você tem aquele famosíssimo da cidade, quando o Rio tinha 2 milhões de habitantes, né? Sou sozinho no quarto. Esse é o problema da solidão. Mas, não, Você sente realmente eu solidão? acho não, que não há o que temer, né? Eu acho que minha vida é uma vida mais ou menos cumprida no sentido eu já vivi um bocado de tempo. Então não tem nada assim para fazer mais. Eu não tenho que passar limpo, não tenho que mudar a vida, nem adiantaria mudar. Eu acho que o recado está dado, né? Não me queixo do presente, acho que eu não estou devendo nada ao presente, nem também o presente me deve nada, né? Estou em paz com a vida. O traço peculiar de Itabira era o silêncio. O silêncio tranquilo, suave. Havia uma avenida no alto da cidade onde a gente olhava o vale lá embaixo, onde a cidade se desdobrava. Aquilo dava em você uma grande tranquilidade, uma grande paz. Agora, por outro lado, também aquilo era monótono. Então, um dia eu olhei para aquilo e disse, eita, vida besta, meu Deus. Porque eu pedi alguma coisa de inquietação que depois a vida me deu em Belo Horizonte, depois no Rio. Agora, eu guardo de uma saudade de Itabira muito especial, porque ninguém passa impunemente, ninguém nasce impunemente e passa a infância num lugar. Eu vim de um Brasil quase que escravocrata. A empregada, a empresa que me criou, e a mãe, na coisa de meus irmãos, ela não foi escrava, mas ela nasceu no tempo da monarquia e da escravidão. Então, era um Brasil feudal, ou semi-feudal. Os costumes eram rígidos. A comunicação de uma moça com um rapaz era impossível, a não ser por intermédio do irmão, sempre com a bengala ao lado, para evitar qualquer sacada. Então era muito diferente. A gente tinha que pedir a bênção ao padre quando estava jogando bola. O padre passava e a gente tinha que selhar a mão dele. E quando a gente se confessava, sentia o fogo do inferno. Era uma coisa terrível mesmo. Você tinha medo de engolir a hóstia na hora da comunhão e mastigar, porque aquilo era pecado gravíssimo. E todas essas coisas enchem a cabeça da gente com porcaria, né? Então a minha poesia, o que foi? No fundo, foi um processo de depuração interna. Eu estou bem falando com vocês assim, com uma certa liberar, acho que eu não estou assim, formal, né? Não estou. Eu estou falando isso graças a essa depuração que a poesia fez para mim, que eu soltei toda essa. Eu vomitei tudo isso na minha Charlinho, não tem nenhuma. Eu procuro dar o meu recado num papel, que é a única maneira que eu me sinto à vontade. Se esse papel consegue atingir pessoas que gostam daquilo, eu acho ótimo. Se não conseguir, atualmente não é divertido. Mas não sinto falta dessa coisa, não, sabe? Porque eu não fui programado para esse tipo de coisa. Eu sempre vi, nada de uma coisa muito boa. Alguém disse, mas como é que o senhor conseguiu viver até a idade? Coisa formidável. Você não tem medo nenhum nisso, não. Então eu fui programado geneticamente para viver até agora. Com genes, meu pai, mas então eu não fui programado para fazer isso. Eu não fui programado para fazer teatro. Não fui programado para fazer literatura infantil. Não fui programado para fazer roteiro de cinema. Para uma dessas coisas. Então eu me sinto, assim, com certa exãs, escrever minhas croniquinhas e meus versinhos. É um capoeira que eu faço, não tem nada. Eu acho, ao contrário das teorias modernas, que a inspiração existe. A inspiração é um momento em que você sente um impulso, às vezes criando até uma espécie assim, de elevação ligeira da temperatura. Você se sente assim, um pouco inflamado, um pouco quente, assim, com vontade de fazer alguma coisa. Depois vem a razão, vem a análise, você vai fazer a frio o poema. Já agora com a razão mais do que com o sentimento, mas sem abandonar nunca o sentimento. Então essa mistura, essa conjugação de sentimento e de raciocínio, a meu ver, é que vai tocando. Agora, em geral, nunca sai perfeito da primeira vez. Você tem que ler aquilo, reler, mostrar a um amigo, guardar para o dia seguinte, botar na gaveta. Às vezes é necessário até botar 3 meses na gazeta e para ler depois, eles, eu que escrevi isso? Não é possível? Está muito ruim. A relação minha com meu pai, que todo mundo me pergunta, eu acho que é basicamente uma relação de amizade. Então, entre amigos, a gente se diz a verdade. Eu acho que nós não nos mentimos nunca. Eu não me lembro de ter havido falta de inverdades entre nós. Então, às vezes, a gente diz o que está pensando. É isso só. Mas são muitos companheiros, especialmente companheiros. Né? Eu acho que é isso. Nós somos um pouco cúmplices, né? É.
Amor e seu tempo. Amor é privilégio de maduros, estendidos na mais estreita cama, que se torna a mais larga e mais relvosa, roçando em cada poro o céu do corpo. É isto, amor, o ganho não previsto, o prêmio subterrâneo e coruscante, leitura de relâmpago cifrado, que, decifrado, nada mais existe valendo a pena e o preço do terrestre, salvo o minuto de ouro do relógio minúsculo vibrando no crepúsculo. Amor é o que se aprende no limite, depois de se ativar toda a ciência herdada e ouvida. Amor começa à tarde. Bem, eu faço uma retificação. Amor não começa à tarde. Amor se apura com o tempo. Essa é a verdade. Porque quem não amou na mocidade, ou não amou desde a infância, não merece se amar na madureza.